Technology. Tecnologia em 360 graus com Jorge Maia. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês que estão acompanhando aqui o canal do Jorge Maia e as transmissões do Transamérica 360, hoje a gente está num estúdio um pouquinho diferente, né? Eu vim visitar um cliente aqui em Pindamonhangaba, tive que falar devagar para não falar o nome da cidade errado, né? Uma cidade bem legal. A gente veio aqui visitar um pessoal de uma indústria aqui próxima, e aí, infelizmente, eu não vou estar na Transamérica, mas você vai conseguir assistir aqui a gravação, como você vê, né, nos dias aí de programa lá na Transamérica. Então, vou começar aqui a gravação para mandar lá para a rádio para o pessoal ter acesso ao áudio. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pessoal, Vamos voltar, né, porque naturalmente a gente tem que, né, falar com os ouvintes, então vamos retomar isso aqui. Boa noite, Brasília, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa coluna de hoje trazendo novidades para a mudança da vida das pessoas. Aquilo que a gente já vem tocando aqui no assunto, né, há um bom tempo. E que é a ideia total aí da tecnologia favorecer, modificar, melhorar a vida da gente. Então a primeira coisa é, pesquisadores criam sistemas que medem pressão arterial a partir de selfies. Como é que isso funciona, né? Para deixar isso aí mais transparente para a gente, usando inclusive a transparência da pele. O pessoal faz o seguinte, filma um pedaço aí usando uma câmera de selfie, né? E se utiliza da transparência da pele para medir o fluxo sanguíneo. Olha só que coisa bacana, né? Com isso você tem não só pressão arterial, mas também batimentos cardíacos, né? E vamos acabar evoluindo para algumas outras coisas, ou seja, o que é interessante da gente sempre estar falando, né? Essa ideia de tecnologia. Essa pesquisa, para quem quiser acompanhar mais a fundo, ela está sendo feita na Universidade de Toronto e com certeza a gente vai ver aí, cena dos próximos capítulos, esse cara tomando aí à frente, né? E principalmente trazendo à tona novas aplicações que comecem a utilizar. Vou fazer só uma ressalva rápida, né? Essas aplicações são muito interessantes, todas as aplicações médicas são extremamente interessantes, os vestíveis, né? Principalmente, mas tem uma coisa que é extremamente importante: consulte seu médico. Não vá se medicar, não vá começar, né, a tratar uma doença que às vezes nem existe. E que às vezes você está diagnosticando e trazendo à tona por uso de uma aplicação que às vezes não está correta. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso, né? Essas apps vêm para favorecer, vêm para melhorar o dia a dia da gente, mas é claro, a gente precisa tomar bastante cuidado. Para a gente continuar, a Amazon empresta tecnologia de inteligência artificial, olha só que barato. O empréstimo de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia de inteligência artificial, são os serviços que a gente tem hoje, né? Aqui a gente falou da AWS, da Amazon, mas a gente tem IBM, tem Microsoft, tem Google, tem várias outras aí no mercado que vão trazer isso aí também. A Amazon emprestou aí para a Universidade de Pittsburgh para que eles façam diagnóstico e comecem a monitorar doenças. Olha só que barato, né? A gente começar a ver aí algumas coisas acontecendo usando essa parte toda do que teoricamente é feito comercialmente, né? É feito para um mercado comercial. A gente está vendo a aplicação aí, de novo, né? Aquela conversa que a gente teve no começo do bloco agora. A gente está vendo cada vez mais essas aplicações virem para o dia a dia da gente para favorecer, para modificar, para uma série de coisas aí melhorarem a vida da gente, né? E para a gente continuar e começar a fechar esse bloco, não teria como falar, dispositivos da Apple, e aí estamos falando basicamente do iPhone, né? Estão trazendo apps, e foi feita uma pesquisa em conjunto com uma farmacêutica, que estão começando a ver o seguinte: algumas aplicações, se utilizadas de forma concomitante, né, conseguem trazer alguns sinais de demência precocemente. E aí favorecer o tratamento. De novo, coisas que facilitam o nosso dia a dia. Isso aqui é sensacional, né? Porque a gente está falando de uma gama de doenças aí cognitivas, né? Que são complexas de diagnóstico, que podem começar, mas que a gente realmente precisa começar a prestar atenção nisso, e um olho aqui e um olho na medicina, ou seja, não tem como a gente fazer esse diagnóstico somente. E para a gente fechar realmente esse bloco de agora, uma coisa interessante é que o Japão acaba de desenvolver um rabo artificial que vai dar ao ser humano a agilidade de um gato.
Aí você diz: mas isso aí não tem nada a ver, né? Mas isso traz também, por exemplo, a utilização dessa órtese, né, para que você utilize, por exemplo, para fazer peso, para carregar alguma coisa sem colocar esse poder todo do peso em cima da sua coluna cervical, ou seja, você consegue utilizar essa órtese artificial para fazer isso aí, né. Então, mais uma coisa aí da tecnologia, esse aqui que eu trouxe agora foi feito pela Universidade de Keio, lá no Japão, né, e o nome desse cara chama-se Arke. Então, se você quiser dar uma pesquisada aí, dá uma olhada que tem coisa boa vindo por aí. Prejuízo de 5,2 bilhões de dólares foi anunciado pela Uber nesse primeiro trimestre. Ou seja, modelos disruptivos de negócio, novidades aí nesse mercado. É um serviço que ainda está se consolidando, né? Embora já tenha uma presença ampla, mas a gente vê ele enfrentar uma problemática grave aí de entrada de recursos, né? Então, o anúncio de prejuízos é algo comum, né? Mas a gente está falando de algo que é extremamente necessário para a gente. Hoje a gente não vive sem esse conceito de uberização aí que foi dado aos serviços. Então, cada vez mais, né, a gente vê esses modelos se consolidando. Por isso que essa parte do empreender não é tão simples, né, quanto o pessoal fala às vezes, porque você tem essa mudança toda, né, num paradigma de mostrar novidade, de trazer algo totalmente diferente, e a gente vê esse problema. Bom, ela cancelou aí algumas contratações, mas com certeza tem investimento muito grande por trás, porque tem muita coisa para acontecer, né? Vamos torcer que tudo dê certo. Não tem como, né, a gente falar de Uber e não trazer algo totalmente louco aí nesse provimento de serviços. Então, táxis aéreos autônomos devem chegar em breve, né? Então, esses caras estão começando aí a operar por uma empresa chinesa, tá? Tanto para passageiro quanto para cargas. E uma coisa interessante é que quando a gente traz essas notícias, a gente geralmente fala de fora, né? Mas eu tenho uma notícia bacana aqui para gente, que é o seguinte: Campinas pode ser a primeira cidade brasileira a ter entrega de comida por drones. Então é algo que a gente está vendo aqui no quintal de casa, na região paulista, né, que é ainda a mais industrializada, que sempre traz tecnologia, às vezes em primeiro lugar, mas a gente está vendo isso começar a acontecer no Brasil. E olha só, o que eu venho falando, né, o gap de tempo entre isso acontecer lá fora e isso acontecer aqui no Brasil. A gente anunciou aqui no programa a Austrália, algumas outras cidades já começando a fazer as entregas, né, testes já funcionando nos Estados Unidos, carros autônomos já integrando, e a gente vê agora a Campinas aí trazendo esse cara. Bom, para a gente trazer mais notícia boa para o Brasil, a Huawei, aquela empresa chinesa que está tendo problemas lá nos Estados Unidos, que acabou de criar, né, o seu próprio sistema operacional para não ter que usar o sistema operacional da Google, que colocou aí, repercutiu, né, a problemática toda americana em cima dela. Então ela criou seu sistema operacional e anunciou o investimento de 800 milhões de dólares em uma fábrica em São Paulo. Com certeza isso deve trazer algum fomento aqui para nós, né, na parte tecnológica, que é muito interessante. O problema todo é que há uma discussão mundial ainda com relação a, realmente, a Huawei interferiu nas questões de privacidade, de segurança, né, dos seus dispositivos, vendeu as informações. Então isso aí é algo que deve realmente ser levado em consideração. E como a gente trouxe a temática aqui de segurança, né, muita gente diz assim: eu não uso coisas conectadas, às vezes, para fazer gravações e tudo mais, porque elas são inseguras. Eu prefiro, às vezes, né, as coisas que estão desconectadas. E aí eu não tenho a chance de vazar, por exemplo, uma imagem como eu teria de um telefone celular que pode ser invadido. E aí vem notícia bem bacana. Especialistas em segurança descobrem que câmeras DSLR, ou seja, câmeras fotográficas que trocam lente e tudo mais, podem ser vulneráveis a ransomware. Ransomware, para quem não sabe o que é, vou dar nome aos bois, é aquele mal que entra nas máquinas, na rede e tudo mais, toma conta, criptografa os dados e pede resgate. Ou seja, você não tem como acessar. E, às vezes, né, dizem por aí
que às vezes quando você paga o resgate pela primeira vez, ele volta a acontecer. Não sei se isso aí realmente não é muito ético por parte do pessoal que o faz, né? Mas vamos ver aí cena dos próximos capítulos. Ou seja, temos que começar a nos preparar para pensar muito mais em segurança, muito mais em privacidade. Bom, eu convido vocês para acessar o canal do Jorge Maia lá no YouTube e também o meu Twitter e o meu Instagram. Jorge Maia Graham lá no Instagram e Jorge Maia lá no Twitter. Muito obrigado e vamos até a próxima semana preparando mais uma pauta legal para vocês. Tecnologia em 360 graus com Jorge Maia.